Boa noite a todos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal tá entrando, que hoje eu vou estar fazendo a live em uns 3 lugares ao mesmo tempo, né? Vamos ver se a gente consegue, né, hoje. Quem tiver entrando, pode dar um alô, por favor. Oi, Rodrigo. Boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, Edson. Vamos ver se assim vai dar certo da gente estar fazendo essa live em 3 lugares, tá? Em 2 grupos diferentes do grupo de Síndrome do Pânico. Hoje eu vou estar fazendo num grupo novo também da Síndrome do Pânico. Um outro já antigo já que eu faço. Oi, boa noite, Viviane, tudo bem? Tá mega popular não, né? Não é assim. Oi, Milu, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho. Eu gostaria que vocês me falassem se tá ok a imagem, se tá ok também o som, tá? Dá um ok aqui pra mim e vê se tá saindo também nos grupos. Eu tô fazendo no meu perfil aqui, da Rosana Laísa, no Facebook. Tem no grupo da Síndrome do Pânico, o outro grupo também da Síndrome do Pânico, tá? E posteriormente, depois eu vou estar colocando no canal de psicologia Rosana Laísa, para quem, né, ainda não teve condição, né, nesse momento, nesse horário de ver, tá? Boa noite, Rose, tudo bem? Oi, Viviane, hoje eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Ô, Viviane, por quê? Oi, Elizabeth, boa noite. Oi, Márcia. Só me dá um ok. Tá no grupo, Rodrigo? Ah, legal. E a Camila, conseguiu colocar lá no outro grupo da Síndrome do Pânico também? Tá no grupo. Ah, também tá no outro. Ah, Camila, o outro grupo. Vamos aguardar, tá? Para que todos estejam aqui, pra gente, né, tá ajudando cada vez mais vocês, né? A intenção geralmente é essa nas minhas lives, tá? Som e imagem, ok. Legal. Então, deixa eu me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosana Laísa, sou psicóloga clínica, atuo há mais de 35 anos, atendo vários transtornos. Oi, Viviane. Ah, ok, tá lá no grupo também. Ah, legal. Obrigada, tá? Então, eu atendo também, né, vários transtornos, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, fobias, tudo ok, áudio e imagem. Legal, Elizabeth. Tente compartilhar também, né, com seus amigos nesse momento, porque às vezes a pessoa também não enxerga, ela não vê, né? E às vezes está tão assim atarefada com outras atividades e às vezes não consegue estar aqui nesse momento. Então, quem já está entrando aqui, tá? Tenta compartilhar com seus amigos para a gente tirar todas essas dúvidas, né? Muita gente me mandou algumas dúvidas. Eu vou estar explicando para vocês e vocês podem colocar aqui também, tá? E uma coisa também que seria legal estar explicando para vocês é o seguinte: se eu não conseguir falar tudo que vocês estão perguntando nesse momento, podem ficar tranquilos. Quem já me conhece já sabe que depois eu vou tirar um tempo, vou responder um por um, tá? E aí vocês ficam sossegados, tá bom? Todo mundo vai ter sua resposta, né? E de repente seria legal também vocês colocarem mais dúvidas. Te coloquei no grupo. Ah, legal, Camila, obrigada, viu? Né? Vocês ajudando já, né? A gente atinge mais pessoas e é legal isso, né? A gente tirar cada vez mais dúvidas. Legal. Viviane, você está cada dia mais linda. São seus olhos. Obrigada, você que é linda. Bom, então assim, uma coisa que seria importante eu estar colocando para vocês são as características da personalidade, que muita gente também me perguntou, do transtorno do pânico, tá? Quais são essas características, né? Além dos sintomas, que muita gente aqui já sabe, tem muita gente às vezes que dá uma aula, né? De sintomas, né? De bula de remédio, né? Essas coisas assim, não pode, gente. Não pode ficar lendo bula de medicação, que também, sabe, não vai ajudar nada a vocês. Então, assim, deixa eu colocar algumas características da personalidade de quem tem um transtorno do pânico.
que a gente precisa trabalhar muito em quê? Na psicoterapia, quando vocês estão fazendo com um psicólogo, tá? Eu vou estar explicando direitinho o porquê de cada tratamento e o porquê que é importante vocês buscarem ajuda o mais rápido possível, para vocês se curarem também o mais rápido possível, tá? Então, uma das características, a pessoa ela tem uma tendência ao perfeccionismo, tendo uma autocrítica muito grande, tá? São pessoas que não se permitem falhar em nenhum aspecto. Então, é aquele tipo de pessoa que, assim, ela passa o dia já com um monte de atividades e que ela tem que executar essas atividades. E aí ela fica se cobrando, né, muito para que a pessoa consiga estar efetuando essas atividades. E se não conseguir executar todas as atividades naquele dia, a pessoa ela fica em desequilíbrio, porque ela tem essa tendência na personalidade, que vai gerar realmente cada vez mais tensão e cada vez mais ansiedade, né? Então essa cobrança ela é extrema, né? Não só para a própria pessoa, mas para as pessoas ao redor também. Então, de repente, assim, a pessoa é perfeccionista, então ela gosta das coisas tudo corretas, tudo direitinho. Se algumas pessoas, sei lá, da família, ou os amigos, ou às vezes no próprio trabalho, não conseguem executar de uma forma perfeccionista, o que acontece? Essa pessoa começa a ficar irritada. E aí ela vai ficando mais tensa, né? Vai ficando mais ansiosa e a tendência é ter mais crises de pânico também. Então é uma pessoa que ela não consegue lidar com as diferenças. De repente uma pessoa que às vezes tem mais dificuldade de entendimento, então ela vai ter um tempo maior também para ela executar às vezes a mesma atividade. Só que a pessoa que tem um transtorno do pânico, ela quer que a pessoa faça o mais rápido possível, dentro do que realmente ela acredita que seria o correto. Então, por isso que é importante, dentro do processo da psicoterapia, tá, com o psicólogo, a pessoa modificar esse perfeccionismo. Tem que ser trabalhado todos os dias. Por quê? Porque a pessoa ela vai conseguindo ser mais flexível durante o dia. Ela vai sentindo mais prazer, vai conseguir relaxar mais, né? Então, o foco realmente do transtorno do pânico é uma ansiedade sempre acima do normal, tá? E o que acontece? Né? Mais uma das características do transtorno do pânico, a pessoa é workaholic, né? Com dificuldades para relaxar e centralizadores. Então, o que acontece com o workaholic? Aquela pessoa que, por exemplo, ela entra numa empresa, para a empresa é ótimo, né? A pessoa workaholic, porque ela trabalha por 2 ou 3 funcionários ao mesmo tempo. Se ela percebe que o outro funcionário, às vezes o colega de trabalho, está demorando, né, para dar uma resposta, para executar, às vezes, a mesma atividade, ela vai lá e, às vezes, pega e faz o trabalho do outro. Então, isso é uma coisa que vai prejudicando também a pessoa, porque ela vive naquela questão racional e ela não consegue, às vezes, lidar com essas... Rodrigo, né? Quase não me identifico, né? Muita gente aqui vai se identificar com essas características da personalidade, que são prejudiciais. Eu acho que até a certo ponto, ok, maravilha, tá? Você ser workaholic, você querer ser perfeccionista, mas quando ultrapassa do limite, aí o que vai acontecendo? A pessoa vai ficando mais ansiosa, vai ficando mais tensa e a probabilidade é de ter mais transtorno do pânico, mais crises. Cláudia, também quero entrar no grupo. Cláudia, eu não sei qual o grupo que você quer, tá? Precisa ver aí qual grupo que você tá. Se você tá também no meu perfil, depois aí eu posso estar passando, tá bom? E o que acontece, né? Profissionalmente, tem uma coisa ótima para vocês, né? O nível intelectual das pessoas que têm um transtorno do pânico é acima da média. Olha que coisa legal, né? Não é só coisa ruim que às vezes a gente fala, tá? Então, isso, vocês têm um raciocínio muito rápido, né? Então, por exemplo, vocês entram às vezes numa empresa nova, então a facilidade que vocês têm de aprender com mais rapidez, né? Todas as atividades dentro da empresa é muito maior do que uma pessoa que às vezes não tem o transtorno do pânico, tá? Cláudio, estou assistindo pelo Face. Então, você deve estar no meu perfil, né, Cláudio? E eu estou passando em 3 lugares ao mesmo tempo. No meu perfil, Rosana Laísa.
no outro grupo da síndrome do pânico e no outro grupo da síndrome do pânico também, tá? Tentando ajudar cada vez mais vocês, vamos lá. Então, o que acontece dentro dessa capacidade intelectual que a pessoa tem? Mas, o que vai acontecendo no lado afetivo? Às vezes a pessoa tem dificuldades nos relacionamentos afetivos, né? Às vezes tem dificuldade de, vamos dizer assim, se permitir, né, conviver com pessoas diferentes, esperar o tempo do outro, tá? Então, isso que às vezes é difícil na vida da gente, né? O que depende de nós, a gente vai lá, resolve, pronto, acabou. Mas quando a gente espera, né, o outro, quando a gente espera que o outro ele vai tomar uma iniciativa para estar ajudando, ou não, ou executando da mesma forma, é muito mais difícil, a gente vai ficar irritada. Então, por isso que dentro do processo da terapia com o psicólogo, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que modificar, em primeiro lugar, o padrão de pensamento, né? A nossa cognição tem que ser modificada. Quem quer cura tem que buscar um tratamento assim adequado. Quanto mais vocês modificarem a forma como vocês encaram todas essas questões que eu estou falando agora, mais rápido vocês vão chegar à cura, tá? E aí o que vai acontecendo? Vocês vão tendo mais flexibilidade quanto não só ao seu eu interior, mas quanto também a outra pessoa ou as outras pessoas que estão ao redor de vocês. Então a convivência social, ela vai ficando cada vez melhor. Porque a gente vive numa sociedade, não adianta a gente chegar e falar assim, tem muita gente que fala, Rosana, mas se eu for me isolar do mundo, vamos fazer um tratamento assim, me isolo, não entro em contato com ninguém, aí eu vou me sentir curada. Não, a gente vive dentro de uma sociedade. Então, o que a gente tem que reaprender na vida é a gente se modificar constantemente, diariamente. Então, a gente tem que modificar essas características da personalidade um pouquinho cada dia. Um pouquinho cada dia, vai chegar no final da semana, vocês já se modificaram muito, né? E dentro de uma análise de um mês, quanta modificação vocês vão tendo também. Então, isso também é importante, gente. Fazer essa busca dessa autoanálise, entendeu? Desse eu interior, para que vocês consigam modificar padrão de pensamento e o padrão de comportamento. Aí sim vocês conseguem a cura. Isso dentro do processo da terapia, que eu estou colocando para vocês com o psicólogo, tá? Aí teve gente que me perguntou, sei lá, estou tomando medicação, que é importantíssimo o remédio, né? Na live passada, o que eu expliquei? Existe vamos dizer assim, no nosso cérebro, o que vai acontecendo dentro de uma crise de pânico? Tem que ser acionado o sistema límbico, né? Então, nós temos bem aqui no centro do nosso cérebro, que a gente chama de amígdala, tá? Ela está entre o hipocampo e o hipotálamo. Então, toda vez que a gente passa numa situação de medo, uma situação de perigo, que é normal da nossa espécie e do animal também, esse sistema límbico é acionado. Para quê? Para a gente ou enfrentar a situação ou a gente fugir da situação. Tá? Geralmente a gente tem que fugir da situação, né? Se é uma situação de perigo. Se não, de repente vem um ladrão, aí você falou, oi, legal. não vai nem se assustar com o ladrão. Então tem essa situação de alarme que acontece no nosso cérebro, é importantíssimo. Só que quem tem o transtorno do pânico, essa amígdala é acionada 24 horas. Então vocês estão sob uma tensão, um perigo iminente 24 horas. Então, quais são esses sintomas que vão acontecendo através do quê? De um desequilíbrio também químico do cérebro, que é jogado no nosso organismo a noradrenalina, tá? Adrenalina, né? Cortisol, a serotonina também, ela começa a entrar em desequilíbrio, por isso que altera muito o nosso humor, tá? Então, os sintomas mais comuns seriam o quê? Uma náusea, um desconforto no abdômen, tá? Uma despersonalização. O que seria? Vocês, de repente, assim, vocês estão aqui me assistindo, aí vocês começam a olhar assim, parece que, né?
a imagem está meio longe, está tudo meio estranho, né? Parece que você não está aqui, sentada, me olhando, é como se fosse passar, como se estivesse num filme, tá? Então acontece muito dentro, às vezes, de uma crise do transtorno do pânico. Isso é muito comum. Às vezes anestesia e formigamento na boca, na região da face, nas extremidades, nas mãos, às vezes nas pernas, né? Por isso que às vezes a pessoa sente uma certa fraqueza, parece que ela, né, vai desmaiar, sente tontura, tá? Então, isso é muito comum acontecer. Ondas, às vezes, de calor, de calafrio. Mesmo, por exemplo, um dia quente, às vezes, como hoje, a pessoa sente essa onda de calafrio no corpo. Então, são sintomas muito estranhos, tá? E o foco principal é a sensação de morte. Eu vou infartar, não tem outra explicação, né? Porque aí dá taquicardia também, né? E às vezes dá uma dor aqui no peito que a gente chama de angústia, né? E às vezes medo de enlouquecer, porque a pessoa fala assim, nossa, mas eu tô sentindo tudo isso, né? Isso para quem não faz tratamento, tá, gente? Por isso que assim, é importante. Tratamento com psiquiatra, por quê? Porque vai equilibrar todos os nossos neurotransmissores do nosso cérebro. Principalmente também a nossa amígdala, tá? Que é super importante a gente estar sempre ali, equilibrada, funcionando de uma forma correta. E junto com o tratamento médico, a gente tem que fazer uma terapia com psicólogo. Teve gente que me perguntou, Rosana, mas eu parei a medicação por conta, né? Parei a medicação por conta, não quero mais, me enchi, né? Não é por esse caminho que eu quero. Só que a pior coisa que a pessoa pode fazer. Em primeiro lugar, são remédios fortes. Geralmente são antidepressivos e ansiolíticos que a pessoa toma. Geralmente o médico ele faz, né, uma combinação com os dois ao mesmo tempo. Aí o que vai acontecendo? A pessoa para por conta. Lógico, ela vai ter, né, uma crise às vezes de pânico muito maior, tá? Então, o desmame da medicação só pode acontecer com orientação do médico. Não é por conta, gente. Quanto mais vocês fizerem isso, menos vocês vão se curar e mais longo ainda vai ser o tratamento de vocês. Então, não pode, tá? Agora, teve gente que falou assim, mas eu já parei uns 2 meses. 2 meses já saiu todo o efeito também da medicação. Só que, eu tô tendo alguns sintomas. Lógico, tá tendo sintomas do quê? Ainda do pânico, porque a pessoa não se curou. Muita gente às vezes me pergunta, mas se eu for buscar reiki, meditação, acupuntura, acho que assim, todos esses tratamentos, eles podem também ajudar. Eles são tratamentos alternativos que são coadjuvantes no tratamento principal. Qual seria o tratamento principal? Terapia com psicólogo. Por quê? Porque vocês vão modificar, junto com o psicólogo, a cognição, junto com o psicólogo, vocês modificar o seu comportamento e junto com o psiquiatra, vocês vão equilibrar os neurotransmissores com a medicação. Então, esse é o tratamento principal. Esses outros tratamentos que existem são tratamentos coadjuvantes, tratamentos alternativos que podem também auxiliar. Mas nunca pare uma terapia ou nunca pare um tratamento com psiquiatra só para você socorrer, né, e em função desses outros tratamentos. O que pode acontecer depende do grau de cada pessoa. Se uma pessoa está, às vezes, num estado grave, não vai fazer cosquinha, não vai adiantar nada, né? Então, tem 3 níveis dentro do transtorno do pânico: leve, moderado e grave. Então, o que seria o leve? Por exemplo, a pessoa tem uma crise hoje, tá? De repente, sei lá, foi num restaurante, fala, a comida acho que não caiu bem e tal, então, sei lá, então acho que eu nem vou voltar naquele restaurante, que foi um restaurante que estava meio cheio, aí eu não vou mais. Passou um mês, a pessoa não tem mais crise, tá? Depois de um mês, a pessoa começa a ter uma crise hoje, daqui, sei lá, mais uma semana tem mais outra crise, depois mais outra semana tem mais outra crise, então ela começa já a entrar no estado moderado. Aí, o que vai acontecendo? Ela vai ficando limitada de acordo com as situações que ela vai passando.
Então ela começa a associar, então eu tive crise, sei lá, dentro do elevador. Não vou entrar mais dentro do elevador. Eu tive crise dentro do avião. Não vou mais viajar de avião. Então ela começa a restringir a vida dela, que isso são as complicações dentro do transtorno do pânico, que são várias, né? Eu vou estar explicando também para vocês. Então, o que vai acontecendo? Então, ao invés dela realmente se tratar, ela vai chegando no estado grave. O que seria o estado grave? Ela começar a ter várias crises durante o dia. Várias crises, todos, né? De segunda a segunda, tem 1, 2, 3, às vezes 5 crises diárias. E aí vai limitando muito mais o convívio social. A pessoa não sai mais, não vai para festas, não vai viajar, tem medo de ter crise, às vezes, na rua, né, de pegar o metrô, do ônibus, entenderam? Então, por isso que é importante o tratamento com o psicólogo. Que o psicólogo ele vai ensinar várias técnicas para vocês, tá? São técnicas, tem várias linhas dentro da psicologia que a gente trata de uma forma, às vezes, mais rápida também. Terapia cognitiva comportamental, de repente, às vezes... Com meus pacientes, o que ensino bastante, né, nesses mais de 35 anos aí de trabalho, eu desenvolvi mais a técnica do treinamento autógeno. Autógeno quer dizer o quê? Origem em si mesmo. Então, é uma autoindução que a pessoa vai estar aprendendo e ela vai estar controlando seu batimento cardíaco, a sua pressão arterial. Então, vocês têm um total domínio sobre o corpo de vocês. Então, assim, é feito um trabalho preventivo para que vocês não cheguem no ápice, que seria a crise do pânico. Então, isso é feito um trabalho todos os dias. Então, é um trabalho mental que o paciente ele vai estar lá fora executando todos os dias, né? Como eu sempre falo para vocês, aqui no consultório seria uma vez por semana. A pessoa vai estar aqui conversando comigo, ou online também, né? Também eu faço. Mas em casa a pessoa vai estar lá, trabalhando com o cérebro todos os dias. Para que ela consiga também diminuir a ansiedade. Para que ela consiga também estar equilibrada, né? Os neurotransmissores, entendeu? As sensações físicas no corpo. Tem que sentir esse total domínio, mas de uma maneira saudável. Geralmente vocês ficam muito focados no quê? Nos sintomas, esses sintomas que eu falei para vocês, né? Esse medo, esse pânico que dá. Só que assim, quanto mais vocês entrarem em contato com os sintomas, o que vai adquirindo? Com o tempo, uma hipocondria, né? Então aquela pessoa assim que, uma chega e fala assim, mas não sei, hoje eu comi alguma coisa, sabe, parece que não caiu bem, não sei, tô sentindo uma azia. Aí chega uma outra pessoa, vira e fala assim, sei não. Tive um caso tal, que a pessoa começou, sei lá, ter uma úlcera, alguma coisa assim. Aí essa pessoa já vai começar a pensar, puxa, úlcera, então vai lá no Dr. Google. Úlcera, quais são os sintomas? Então a pessoa começa a fazer uma informação totalmente inadequada, totalmente errada. Por isso que é importante, gente, buscar os profissionais que são habilitados, que eles vão dar todo o respaldo para vocês, tá? Então, muita gente fala, mas eu tenho vergonha de falar, às vezes até com a psicóloga, eu tenho vergonha de falar com o psiquiatra. Gente, os psicólogos e os psiquiatras estão ali para ajudar. Vocês têm dúvidas? Vamos lá. Faz uma listinha, porque às vezes a ansiedade é tanta que chega no dia, às vezes a pessoa esquece, né? Então, faz uma listinha das dúvidas, chega lá no dia da consulta e pergunta, mas por que eu estou tomando esse antidepressivo? Por que eu estou tomando esse ansiolítico? O antidepressivo geralmente é para quê? Para equilibrar os neurotransmissores. O antidepressivo, hoje em dia, é utilizado para vários transtornos mentais. Por exemplo, transtorno do pânico, depressão, fobias, tá? Até para quem tem TPM também. Quem tem TPM, os ginecologistas também, eles estão usando também antidepressivos, tá? Quem tem síndrome vamos dizer assim, da alteração da pressão, síndrome do vaso vagal, que é aquela pessoa que às vezes, sei lá, tá aqui conversando, tá sentado, de repente vai levantar, a pressão ela vai e cai rapidamente, bruscamente. Aí a pessoa tem aquela sensação de desmaio, às vezes até desmaia, tá? Então também os cardiologistas, às vezes, eles estão utilizando de alguns antidepressivos, tá? Junto com os beta-bloqueadores,
para também equilibrar essa questão da síndrome do vaso vagal, tá? Tô falando que vocês têm, gente, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando assim, que o antidepressivo é utilizado para vários transtornos, né? Então, hoje em dia, ele é muito mais comum, né, de estar sendo usado. E a gente não tem que ter vergonha de tomar, gente. Tem muita gente que fala, ai, tenho medo de um psiquiatra. Né? Ainda nesse século a gente tem aquele medo, mas psiquiatra é médico de louco. Não, não é. Né? Eu acho que todas as pessoas deveriam ter acesso ao psiquiatra, deveriam ter acesso ao psicólogo, sabe? Não precisaria ficar em fila de espera, gente. Né? Eu acho que assim, a gente precisa buscar isso. Isso que eu, né, na outra live até falei, eu repito novamente, toda live eu vou tentar falar isso para vocês. Né? Esse ano é ano eleitoral. Vamos tomar cuidado se o político que vocês vão estar elegendo, eles vão ter algum projeto dentro da saúde pública, principalmente dentro da saúde pública mental, que é o que vocês precisam. A gente tem que ter acesso a tudo isso, né? Mesmo convênio médico assim, sabe, é uma máfia, né? Eles chegam e falam assim, 12 consultas só por ano, 20 consultas por ano. Então, lógico, a pessoa, como é que ela vai se tratar dentro né, desse processo? E tem gente que não tem nem convênio médico. Né? Então, às vezes, vai nessas clínicas, né, às vezes, particulares, né, mais populares, de repente, sei lá, vai lá no SUS e fica lá na fila de espera. Então, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos. Né? A gente precisa realmente buscar e tomar muito cuidado. Esse político que vocês estão também colocando lá no poder... Vamos questionar que tipo de projeto você está fazendo dentro da saúde mental. Se não tiver nenhum projeto, não eleja esse político. É assim que também a gente tem que estar buscando os nossos direitos, né? Para depois a gente não ficar numa fila de espera aí e a gente não ser atendido. Então é complicado, tá? Então por isso que a gente precisa fazer, sabe, um tratamento mais rápido possível. Então assim, a hipocondria é um dos fatores que vai acontecendo dentro do transtorno do pânico. São as complicações que a gente fala, tá? Aí o que vai acontecendo? Uma ansiedade de antecipação da crise. O que é isso? Por exemplo, o paciente ele começa a associar os locais aonde ele teve a crise. Aquilo que eu falei para vocês. Então, de repente, sei lá, dentro do avião a pessoa teve. Dentro do metrô a pessoa fala, não vou andar mais de metrô porque eu tenho a crise ali, eu vou ter de novo. Só de pensar em ter a crise, o nível de ansiedade aumenta e a tensão muscular ocorre também, tá? Então a pessoa ela vai o quê? Se restringindo cada vez mais. Por isso que é importante, né, a gente fazer o quê? A gente fazer o tratamento mais rápido possível para que a gente consiga sair dessa limitação. Para que a gente comece a sair sozinha, mas de uma maneira mais tranquila. Para vocês começarem a encarar essas situações, né, que a gente vai colocando como fóbicas, que vai adquirindo várias fobias dentro do transtorno do pânico, tá? Oi, Bia, saudades também. G. Moura, tudo bom? Tenho crises de tags dormindo. Isso é muito comum acontecer, tá? Por quê? Porque o teu cérebro, ele não está descansando. Você não está tendo um sono reparador. Então, o sono é extremamente importante. A gente precisa produzir a melatonina para que a gente consiga ter esse sono reparador. Só que a gente precisa dormir sempre no mesmo horário, né? Mesmo que às vezes a pessoa não tenha sono naquela hora, mas comece a criar um hábito também para que vocês produzam mais essa melatonina e vocês consigam realmente equilibrar a mente de vocês e o corpo também. Senão, vai tendo uma sequência todos os dias, a concentração fica deficiente, a percepção, a memória, porque a pessoa não consegue relaxar e não consegue dormir, tá? Então, o sono também é importante nesse sentido, né? Então, essa ansiedade de antecipação é uma coisa muito comum de acontecer, tá? Evitação fóbica, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai também desenvolvendo uma agorafobia. Então, o que seria agorafobia? Ela tem dificuldade, ela tem medo de estar em lugares públicos e, de repente, ela acha que vai ter uma crise naquele local. E ninguém vai poder socorrer, ninguém vai poder ajudar. Então, ela começa, de repente, às vezes até
ter uma crise de pânico naquele local. Por isso tem muita gente que às vezes não vai no cinema, né? Ou se vai, começa a ver os lugares onde tem saída rápida, entendeu? Para que de repente a pessoa fica ali naquela atenção. Então ela não consegue assistir o cinema assim relaxada, não consegue sentir um prazer total assistindo um filme, né? Porque ela tá com a agorafobia. Então por isso que é importante fazer o tratamento para que ela se cure o mais rápido possível, tá? Então essas fobias a gente vai adquirindo dentro também do transtorno do pânico. Agora sim, o que vai acontecendo também, uma das complicações dentro do transtorno do pânico é a pessoa começar a ter uma autodepreciação, uma desmoralização, né? Então a pessoa fala assim, puxa, mas Rosana, eu não consigo sair de casa sozinha, né? Eu preciso de uma outra pessoa que me acompanhe, sabe? Isso é ruim. Às vezes o familiar não quer ir, né? Às vezes quer. Então, assim, a pessoa começa a se sentir, sabe, desmotivada na vida, né? E às vezes ela pode entrar também numa depressão por causa disso, por causa das limitações que vai ocorrendo fóbicas, a pessoa entra nesse processo depressivo, que são reativas de acordo com essas limitações, tá? Jocilene, boa noite. Fibromialgia está relacionado com pânico? Não, não necessariamente. Tem muita gente que tem transtorno do pânico e não tem fibromialgia. Mas a fibromialgia você tem que tratar, você também tem que buscar o mais rápido possível também um tratamento, né? Por isso que, gente, a gente precisa buscar sempre um tratamento adequado. Em primeiro lugar, uma coisa que eu vejo que a maioria das pessoas não fazem, não vão atrás de um diagnóstico correto. Quem vai fazer esse diagnóstico correto é psiquiatra. Tem alguns psicólogos que já fazem também diagnóstico, tá? Mas assim, o psiquiatra, desculpa, ele vai dar um diagnóstico em primeiro lugar para vocês. Por exemplo, eu aqui no meu consultório, a primeira coisa que eu faço com o paciente, eu tenho que fazer um diagnóstico, né? E para ver se também se o diagnóstico que a pessoa também está vindo é o adequado, é o correto. Para que eu consiga fazer, né, as técnicas específicas para que a pessoa realmente se estabilize, para que a pessoa se sinta bem, né? Em primeiro lugar, vamos dizer assim, é como se fosse um pronto-socorro. Depois a pessoa vai sentindo segurança, tá? Para ela estar modificando o padrão de pensamento, o padrão de comportamento, e é assim que a pessoa vai se curando, gente. Esse é a chavinha, vamos dizer assim, da cura, que às vezes as pessoas estão tão ansiosas que não conseguem às vezes ouvir, né? Às vezes o que a gente fala. Então, assim, quanto mais vocês modificarem o padrão de pensamento e comportamento, mais vocês vão se curar. Por quê? Porque vocês vão lidar com todas as situações de tensão, todas as situações de estresse, que todo mundo passa, não é? Mas de uma forma mais equilibrada. Então, vocês não vão ter mais crises do pânico. Edna, tenho depressão e síndrome do pânico, eu tomo Donarém frontal. Não, perfeito, você, pelo menos assim, você está num caminho correto. Agora, você está fazendo também terapia com psicólogo, porque precisa buscar, gente, não adianta só, então eu vou só tomar medicação, vou estar curada, não quero saber, essa coisa de ficar indo em psicólogo, né, pra quê? Tem que fazer o tratamento também. Senão, realmente, vai ser aquela pessoa que vai falar, mas eu tenho pânico há 10, 20 anos. Mas aí a gente tem que se questionar. Quantas vezes, quantos profissionais essa pessoa passou? Quantos psiquiatras a pessoa passou? Quantos psicólogos essa pessoa passou? Né? Então, no momento que às vezes a gente começa a trabalhar, né, o porquê que a pessoa teve isso, o que aconteceu na infância, o que aconteceu na adolescência, tá? E modificar, não adianta a gente só saber, gente. Então, você fala, então a gente vai no psicólogo, a gente fica só sabendo das coisas, e daí? O que a gente faz com tudo isso? Então, a gente tem que modificar tudo isso. A maneira como a gente viveu todos esses momentos, desde a nossa infância, adolescência até a fase atual. Então, o psicólogo, ele vai estar ajudando vocês nesses momentos, tá? Para que vocês modifiquem. Então, a cura está aí. Modificar a forma como vocês encaram a vida. E de uma maneira, às vezes é difícil, né? Para quem tem transtorno do pânico, é ter paciência.
A paciência é uma coisa que não tem no dicionário, né? Então tem que ser muito paciente, tem que reaprender a ser paciente, tá? Tem que perdoar, eu sei que é difícil, gente, né? Às vezes você fala, mas Rosana, sei lá, a pessoa me fez isso, como é que eu vou perdoar essa pessoa, né? A gente tem que reaprender na vida todos os dias, né? Eu, tenho mais de 35 anos de trabalho. Eu estou o quê? Reaprendendo todos os dias também, né? Não é assim. Ninguém chega num estágio, né, que a gente fala, nossa, mas eu sou um ser supremo, não preciso aprender mais nada. Fujam dessas pessoas que falam que não precisam de nada, porque são as pessoas que têm mais problemas do que vocês. Então a gente precisa aprender a perdoar, gente. Vão tentar fazer isso todos os dias e fazer um auto perdão também pra gente, que eu sei que é difícil, né? A gente fica se cobrando, puxa, mas eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter melhorado, por que eu fiz desse jeito? Só que isso vai gerando aqui no nosso cérebro um nível de tensão e um nível de desequilíbrio químico tão grande que vocês não vão conseguir executar depois as outras atividades no dia. De tanta cobrança que vocês vão tendo, né? De tanta ansiedade que vocês vão gerando. Então tem que se auto-perdoar também. Se de repente, eu fiz uma coisa errada para, um familiar, ou fiz uma coisa errada para um amigo. Chega e peça desculpas também. Eu sei que é difícil, né? A gente pedir desculpas, né? E a gente se perdoar também, né? Porque ninguém é perfeito, gente. Eu sei que para vocês querem a perfeição. Mas ninguém é perfeito. A gente está reaprendendo a ser melhor todos os dias. E é assim que a gente tem que fazer, né? Esse trabalho dessa autoanálise, para a gente manter o nosso equilíbrio químico no nosso cérebro, para a gente sentir mais prazer na vida. É isso que a gente tem que buscar. Prazer na vida também. Ter mais paciência, procurar não se irritar tanto. Eu sei que, né, gente fala, mas você tá aí, né, falando essas coisas, vai lá no dia a dia. Vai lá ver se eu não consigo ficar irritado, né? Se de repente eu não consigo ficar irritado. Gente, mas a gente tem que fazer isso todos os dias, né? Elizabeth, a falta de perdão em si próprio ou aos outros tem a ver com a atuação da síndrome da depressão? Na verdade, o perdão, né? O auto-perdão e o perdão, Elizabeth, é uma maneira de vocês começarem a modificar a forma como vocês estão encarando a vida de vocês também. Porque assim, quem tem transtorno do pânico, a gente fala que tem o quê? Uma ansiedade basal. O que seria essa ansiedade basal? Que acontece sempre no finalzinho do dia, tá? A pessoa sente uma tensão muscular muito grande no final do dia, dores pelo corpo inteiro, tá? Uma irritabilidade. A pessoa começa a ter aquela que a gente fala uma fadiga no final do dia, né? A pessoa tem uma intolerância também ao barulho, tem uma agressividade verbal, a pessoa assim age por impulso, é rápido. Tipo, a pessoa não fez de acordo com o que a pessoa acha que seria o correto, perfeito, a pessoa tem aquela agressividade verbal muito rápida. Então, o que vai acontecendo? A gente tem que reaprender ao quê? A gente ter mais paciência também na vida. A gente entender que o outro tem um tempo diferente da gente. Então, isso é uma das modificações do nosso pensamento e do nosso comportamento também. Que isso vai gerando o quê? Menos tensão, vai gerando o quê? Menos ansiedade. E mais equilíbrio químico no nosso cérebro, que é os nossos neurotransmissores. Então, isso é uma forma também da gente começar a se modificar. Isso tem que ser todos os dias, né? Não adianta só, hoje então eu vou mudar, Rosana. Hoje eu vou chegar, então eu vou ser mais paciente, não vou ficar tão irritado, né? Mas não acontece. Essa ansiedade basal é uma coisa que acontece com todo mundo, né? E a pessoa tem uma dificuldade de relaxar e sempre fica em alerta, esperando uma nova crise, tá? Então a gente precisa fazer, né, essa modificação interna todos os dias também. Isso vai estar ajudando muito vocês, tá? G, eu não tenho... passou rápido, mas tenta passar de novo, tá?
É que passa rápido, gente, ó, mas fiquem tranquilos, depois eu vou estar pegando um por um, tá? Tatiane, Quiropax serve exatamente para quê? Tô com medo de tomar. Quiropax? Esse foi teu psiquiatra que passou, Tatiane? Porque assim, médico, a gente não, em primeiro lugar, não tem que ter medo de ir no médico. Em segundo lugar, se o teu psiquiatra passou a medicação, o que você tem que fazer? Tem que tomar. Não sou eu, psicólogo, que eu vou chegar pra você e falar assim, não tem que tomar. Todos os meus pacientes tomam a medicação. Tá? Por quê? Porque a gente precisa equilibrar aqui os nossos neurotransmissores, senão não adianta, né? Tem muita gente que vai mais assim para as técnicas alternativas e não quer tomar medicação. Mas depende muito, cada caso é um caso, gente. Né? São técnicas alternativas, como eu falo para vocês, são coadjuvantes no tratamento principal, que é a medicação, entendeu, Tatiane? E a terapia também do psicólogo. Né? Porque, olha, o que tem de gente que vem aqui, o que acontece? Já fez de tudo, já foi, nossa, já fez umas técnicas meio estranhas, né? Que às vezes tem pessoas que não são habilitadas, né? Não estudou, né? Não fez faculdade de psicologia, então hoje em dia está muito na moda, né? Todo mundo é terapeuta, né? Não pode, né? Tem que ser com o psicólogo que ele faz a faculdade de psicologia e também tem que ter o Conselho Regional de Psicologia, tá? Tem no Conselho Regional de Psicologia, que seria o CRP, como médico. O médico tem o Conselho Regional de Medicina, o CRM. Então a gente tem que buscar as pessoas que realmente estão habilitadas e estudaram para isso. Então tomem muito cuidado, gente. Né? Eu vejo muita gente, nossa, foi até, sei lá, cartomante, resolvi meu problema indo na cartomante, né? Ou, sei lá, faz alguma outra coisa aí, não vou ficar falando aqui, né? E aí, né, acho que é meio desagradável a gente tá comentando, mas a pessoa não vai se curar. Esse é o problema, tá? E o que vocês estão buscando aqui, com certeza é a cura, com certeza é um bem-estar, né? E a orientação realmente certa que vocês precisam, tá? Aqui... Anne, nessa semana quebrei o ventilador, TV, tenho ataques de raiva, vai fazer 15 dias que comecei, acho que talvez, não sei, medicamento. Então, esses ataques de raiva, né? Aonde a gente tem que trabalhar? Com a terapia, com o psicólogo. Por quê? Porque ele vai ter condição de entender por que você está com essa raiva, da onde veio essa raiva, né? E modificar também seu padrão de pensamento e seu comportamento. E aí, de repente, você pode até ficar irritado, mas de uma maneira equilibrada. Edna, síndrome do pânico tem cura? Tem, gente. Olha, eu tô vendo um monte de gente aqui entrando, que conheço, que passa rápido, não dá pra falar pra todo mundo. E que já estão curados, né? Então, se estão curados, de repente, em primeiro lugar, o que deve ter acontecido? Mudou o padrão de pensamento. Mudou o padrão de comportamento. Então, são pessoas que vão passar por tensão, estresse, ansiedade e não vai ter absolutamente nada de crise de pânico, tá? Guida, faz 3 dias que começou de novo a síndrome do pânico. Será que é porque passei nervoso? Então, Guida, eu não sei se você está fazendo tratamento. Começou de novo. De repente, se você estava fazendo tratamento com o médico, você estava fazendo a terapia também com o psicólogo, você parou, entendeu? Então precisa também verificar todas essas questões, né? E é uma coisa que também eu falo para todos os meus pacientes. Por exemplo, teve uma crise de pânico hoje, tem que voltar a semana toda. O que aconteceu? Cada dia da semana que começou a ter gatilhos que vão gerar, de repente, uma crise de pânico, entendeu? Não é que ela vem do nada, ela brota do nada. Não acontece isso, tá? Tânia, deu tontura forte agora e estou sentada no sofá. Tânia, o que a gente tem que fazer? Vou ensinar isso para todo mundo. Que é uma coisa de prática, todo mundo já sabe, muita gente. Fazer a respiração diafragmática, que os bebês fazem isso. Então, a gente quando a gente é bebezinha, a gente respira direito, né? Quando a gente vai crescendo, né, vai amadurecendo, passa por toda a infância, adolescência, até a fase adulta, a gente vai respirando tudo errado, né? Quem é ansioso respira rápido e curto, né? Trava a oxigenação, a pessoa sente tontura, a vista fica turva, né? Então, o que a gente tem que fazer? Encher aqui o abdômen. A gente inspira
Enche o abdômen, conta mentalmente até 4, não precisa segurar o ar, solta o ar pela boca, conta mentalmente até 4 e contrai a região do abdômen. Então, essa respiração vocês vão fazendo bem lenta e bem profunda. Isso vai oxigenar mais o cérebro, mais as células do corpo, tá? E vocês vão entrando mais em equilíbrio. Mônica, Rosana, a pressão arterial está alta toda vez que eu vou aferir. Lógico. Então, isso que eu vou falar pra vocês, gente. O que tem de gente que fica medindo pressão, né? E fica controlando, né? A pulsação, gente, não pode. Tem um aparelhinho de pressão, esconde, pede para alguém esconder dentro de casa. Porque quanto mais vocês vão medir a pressão, mais ansiosos vocês vão ficar, mais tensos vocês vão ficar e vai dar mais alteração também na pressão. E a pulsação, lógico, ela vai lá a 1000. Então a gente tem que modificar também esses padrões, entendeu? Que são vícios que a gente vai adquirindo, tá? Girlene, para a síndrome do pânico é sempre necessário tomar medicamento, pois já tive na infância e não precisei ir ao médico. De repente, assim, eu não sei, Girlene, se você, de repente, você começou com um transtorno do pânico, né? Criança, lógico, né? A gente acha que tudo acontece na fase adulta, né? Mas hoje em dia, sabe que eu tô atendendo várias crianças com transtorno do pânico também, tá? TAG, transtorno do pânico, agorafobia, né? Porque tudo começa lá na infância. De repente, na tua época que você foi no médico, lógico, o médico fez um diagnóstico e você estava no grau leve, aí você não precisou estar tomando. Quem entra no grau moderado, que eu expliquei para vocês, e no grau grave, precisa da medicação. Para criança, eu não sou muito a favor de dar esses remédios fortes, entendeu? Né? Porque às vezes tem psiquiatra que não tá nem aí, né? Dá mesmo a medicação e tal. Então, eu acho que assim, para criança, eu acredito que não. Eu acho que dentro de um processo de uma terapia, como psicólogo, ok, tá? Ensinando algumas técnicas para criança, né? Por exemplo, as crianças que eu atendo, eu ensino treinamento autógeno também. E, nossa, sai muito rápido, entendeu? Desse processo de ansiedade, o processo do pânico. E, sabe, a pessoa não vai ter mais pânico lá na frente, não, né? Agora, quem está no grau moderado e no grau grave, que é a pessoa que não busca ajuda, a pessoa que não faz um tratamento adequado, gente, aí precisa da medicação mesmo, né? Não tem que ter vergonha de tomar remédio. Vamos atrás dos tratamentos adequados? Vamos embora, vamos fazer, né? Se os tratamentos estão aí, por que a gente não pode estar utilizando, tá? Boa noite, Rodrigo, Alexandre Augusto está entrando agora. Podem fazer perguntas também, tá? Já expliquei assim, eu não consegui responder as perguntas agora, porque às vezes passa muito rápido nas mensagens, eu vou estar tirando um tempinho, vou estar respondendo um a um, e aí de repente assim, oi Neuza, tudo bom? Se quiser colocar na sua página depois da live, tá Neuza? Ou não sei se você consegue colocar agora ao mesmo tempo, seria legal também, né, pra gente tirar as dúvidas. Girlene, obrigada. Tudo bem. Então, assim, eu tô aqui para tentar ajudar e orientar, gente, né? Porque às vezes tem muita gente que não faz um tratamento adequado. Se não faz um tratamento adequado, não vai se curar mesmo, né? Vai entrar na internet, vai ficar perguntando, mas eu tomo esse... Oi? Acho que agora voltou, né? Deu uma parada, né? Lu, eu passo no psiquiatra, é bom ir também no psicólogo. Sim, tem que fazer os dois tratamentos ao mesmo tempo. Tratamento com psiquiatra e o tratamento com psicólogo. Aí você vai se curar. Não tem como você não se curar, mas tem que ir até o fim do tratamento. Gente, não adianta vocês ficarem pulando, né? A gente brinca, né? Pulando de galho em galho com vários profissionais, vocês não vão se curar também, né? Porque na hora que o psicólogo ele tem aquela condição de modificar o teu comportamento, aí o que a pessoa faz? Vou embora. Para a terapia. Não adianta nada. Você vai gastar só dinheiro, né? Então a gente precisa também ter consciência, né? E eu acho que a mente da gente, ela é muito preciosa pra gente. Ela é muito delicada. Então não adianta, não pare a medicação por conta, gente. Isso é a pior coisa que existe. Não pare a medicação por conta. Sentiu algum efeito colateral? Liga para o psiquiatra, manda mensagem, WhatsApp, hoje em dia, né, tem internet para isso.
E aí fala, olha, tô sentindo isso, isso, isso de efeito colateral, que é muito comum acontecer efeito colateral, né? São remédios fortes, o organismo precisa de uns 15, 30 dias, às vezes, para começar a surtir efeito dentro do organismo. Laila, boa noite. Onde é seu consultório? Eu tô aqui em São Paulo, tá, gente? Eu sei que muita gente aqui não é daqui de São Paulo, mas eu tô aqui pertinho no metrô Santa Cruz, né? Na Vila Clementino. Depois eu passo para vocês, quem quiser, né? O meu endereço, tá? Tânia, pelo SUS é difícil. Realmente, né, Tânia? Isso que eu falo, gente. Esse ano é ano eleitoral. Vamos tomar cuidado desses políticos que a gente coloca no poder e não tem projeto dentro da saúde mental. Né? Eu acho que a gente tem que questionar isso também. Porque senão, depois a gente fica aí na fila do SUS esperando, né? Muita gente às vezes começa, às vezes um tratamento e às vezes faz aquelas terapias de grupo, né, que eu acho assim totalmente inadequado, colocar vários tipos de transtornos mentais ao mesmo tempo, isso não adianta nada. Tem que ser um transtorno só. E como, lógico, não tem profissional, né, para estar atendendo todo mundo, então eles fazem aquela baciada, né, de um monte de transtorno do pânico, entendeu? De transtorno do pânico, de depressão profunda, de esquizofrenia. A gente faz uma miscelânea ali e às vezes a pessoa não se beneficia do tratamento, né? Fazer terapia em grupo, a gente precisa tomar cuidado também, tem que ser sempre o mesmo transtorno. Né? Para quem não me conhece também, eu presido também uma ONG, chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico. Então lá a gente só tem transtorno do pânico, tá? É um trabalho à parte daqui do meu consultório, né? Que no caso é particular. Na associação, as pessoas elas vão ter contato com pessoas que só têm um transtorno. E não é só assim, tipo, bate-papo, tem toda uma dinâmica, né? Eu fiz todo um projeto para que as pessoas, através de dinâmicas de grupo, elas vão conseguir lidar com o emocional, vão conseguir aprender também o treinamento autógeno, entendeu? Que eu ensino também, tá? Esse condicionamento mental. Então, assim, a pessoa consegue sair de casa com mais segurança. Tem muita gente que já vem já com os tratamentos com psiquiatra, com psicólogo, quem não tem a gente encaminha, né? Então assim, a gente precisa sempre estar fazendo esse trabalho. E a gente faz grupos de orientação familiar. Então, com o transtorno do pânico, a gente faz grupos de autoajuda, que é um trabalho durante 2 meses, em grupo, uma vez por semana. E grupos de orientação familiar, porque às vezes o familiar, ele não entende, né? Fala assim, Rosana, mas, poxa, eu tenho que ir junto com ele no médico? Tem, né? Eu tenho que sair com ele para ele se sentir mais seguro? Tem. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que explicar isso, porque não adianta você só tratar a pessoa que está ali com problema e se as pessoas ao redor elas não estão ajudando, tá? Se as pessoas realmente não conseguem, né, fazer... Tem muita gente que fala, mas poxa, você vai ter crise de pânico de novo, né? Teve gente que chegou e falou assim, mas a minha mãe vai lá naquele grupo de louco. Né? Então a gente tem que sentar, a gente tem que conversar para que a pessoa entenda. Né? Porque fisicamente vocês estão normais, vocês não estão sentindo nada, mas internamente você sabe o que vocês passam, o que vocês sofrem. E é uma tensão muito grande todos os dias. Então os familiares precisam entender. Só que tem familiares que não conseguem lidar com a situação. Tem gente que, né, eu já tive casos de paciente, sei lá, na verdade era assim, era adolescente, né? A mãe se trancava no quarto. Quando a filha tinha a crise do pânico, a mãe não conseguia lidar, se trancava no quarto. Não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Então a gente precisa trabalhar também esse familiar, entendeu? A gente precisa disso, para que a pessoa também ajude o paciente, né? E nós fazemos também palestras em empresas, porque as empresas também às vezes não sabem lidar com esse funcionário com pânico. Tá? Hoje, né, tem sido mais falado, tem gente que às vezes tem um afastamento médico, tem empresas que não entendem, depende, se a pessoa está num grau grave e está com crises constantes ali na empresa, ela precisa também ter esse afastamento, né? Para a pessoa se cuidar, para a pessoa se tratar direitinho, depois ela retoma as atividades. Então, cada caso é um caso, depende do grau que a pessoa está. E nas empresas a gente dá toda essa orientação também
para que as pessoas consigam, tá, lidar com esse funcionário, né, e ver que realmente são pessoas que têm um nível intelectual muito mais alto. Felipe, não entendi. Explica melhor o que você está falando. Você falou o cavaco tem ciúmes de todos? Como assim? Quem é o cavaco? É amigo seu? Adriana, pelo SUS é de 4 em 4 meses uma consulta. Tento com um psicólogo, com psiquiatra também. Então é um absurdo isso de 4 em 4 meses, gente. Tá? A gente precisa realmente ter um respaldo, né, dentro do tratamento. E isso que vocês também precisam estar buscando. G, estou afastada da empresa há 3 anos. Então, na verdade, né, ainda bem que assim, a tua empresa ela tem uma consciência, né? Eu acho que todas as empresas, o que deveriam ter? João Cavaco precisa de ajuda. Tá, Felipe, então fala pro João entrar. Tá? Boa noite. Então, o que as empresas precisam entender? Acho que toda empresa deveria ter uma área de saúde mental. Toda empresa. Porque, às vezes, dependendo do ambiente e do tipo de trabalho que vocês estão fazendo, gera muito mais ansiedade, gera muito mais tensão. Né? Se a empresa entendesse, tá, que a área de saúde mental é importantíssima, em primeiro lugar, para a saúde mental e física daquele funcionário, a empresa vai ter muito mais produtividade, concordam? Porque também aí não teria tanto afastamento médico. Às vezes por depressão, geralmente às vezes é mais depressão do que o transtorno do pânico, né? Hoje em dia está uns 4 a 5% o transtorno do pânico, né, da população mundial. A depressão está uns 11%, tem muito mais, tá? Isso as pessoas que vão buscar também ajuda, fora as outras pessoas que nem sabem o diagnóstico que tem, né? Então é aquela coisa, entra na internet, fica no Dr. Google e não vai adiantar nada, né? Porque a pessoa vai levar muito mais tempo, muito mais anos para estar conseguindo resolver todas essas questões e se curar mais rápido possível. Edna, tenho medo de morrer quando tenho crise. Porque assim, na verdade... Oi, Thelma, tudo bom? Saudades. Na verdade, assim, o transtorno do pânico é aquele medo de ter um infarto, medo de morrer, medo de enlouquecer. Porque os sintomas são muito, muito fortes, né? Dá tremores no corpo inteiro, da dormência, da taquicardia, né? A pessoa transpira muito, às vezes, sei lá, tá frio, a pessoa tá ali transpirando. Então, a sensação é de morte, por isso que chama-se transtorno do pânico. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui, para as pessoas que às vezes estão entrando agora, o transtorno do pânico não é novo. Não é doença do nosso século, é desde a época de Freud. Freud chamava de neurose de angústia, é a mesma coisa, tá? Os sintomas são idênticos. Aí o que aconteceu? Em 1980, a Associação Americana de Psiquiatria deu um outro nome, uma outra, vamos dizer assim, uma outra roupagem da neurose de angústia. Então colocou como transtorno do pânico, ou distúrbio do pânico, ou popularmente, como a gente chama, de síndrome do pânico, tá? Então não é uma doença nova, é uma doença muito antiga. Então isso que a gente precisa ter esse entendimento, né? Que tem gente que fala, mas então, sei lá, é um tipo de transtorno que só tem em cidades grandes? Não, pessoa que mora também no interior, se tem aquelas características da personalidade que eu mencionei logo no início da live, pode gerar um transtorno do pânico. Se é aquela criança, né, que de repente tem uma mãe muito ansiosa, uma mãe às vezes, vamos assim, que cobra muito, ou um pai também muito ansioso, um pai que cobra muito, um pai que às vezes quer, sabe, que o filho, sei lá, tire 10 em tudo. Aquele pai perfeccionista vai gerando um nível de ansiedade, um nível de tensão nessa criança, né? E aí ela pode desenvolver, às vezes, um transtorno do pânico, ou às vezes uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, ou às vezes uma fobia, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado também, como é que a gente educa nossos filhos? Como é que a gente passa também, entendeu? Uma tranquilidade para os nossos filhos, para que eles tenham também uma estrutura, eles vão desenvolvendo essa segurança e essa estrutura da personalidade, para que às vezes não gere esses transtornos. Então a gente precisa tomar muito cuidado enquanto a gente é pai, enquanto a gente é mãe.
Geralmente a gente quer um filho perfeito, não pode, né? A gente tem que entender e tem que dar espaço também, entendeu? Para essa criança, para esse adolescente, para que ele vai amadurecendo com o tempo, lógico, com o respaldo de vocês, mas não um nível de tensão, um nível de cobrança tão grande. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa educação que às vezes a gente dá também para os nossos filhos, tá? Que às vezes é um ambiente também familiar que vai gerando, tá? Todos esses transtornos mentais, tá bom? Poxa, gente, estamos terminando 7 horas, né? A gente sempre faz essas lives uma vez por semana, das 18 às 19, tá? Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, de estar tirando essas dúvidas, né? De estar orientando vocês. Se vocês tiverem outras perguntas, coloquem as suas dúvidas, sabe? Eu vou estar respondendo na próxima live, tá? Na semana que vem. Podem colocar, né? Para as pessoas que entraram hoje aqui, colocar as dúvidas. Eu não consegui ainda responder, fiquem tranquilos, eu vou tirar um tempinho e eu vou estar respondendo um por um, tá? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, né? Tentem compartilhar também com seus amigos. Eu vou colocar também no meu canal de psicologia, Rosana Laísa, no YouTube. E se vocês quiserem, tem outras lives também que eu fiz lá, são outras entrevistas, para vocês terem toda essa informação, né? Acho que quanto mais vocês tiverem uma informação de um profissional, mais rápido vocês vão estar se curando e mais rápido vocês vão buscar esses tratamentos mais adequados, tá? Psiquiatra, tomar a medicação e tratamento com psicólogo para fazer a terapia adequada, tá bom, gente? Então, boa noite, olha, um ótimo final de semana para vocês. Procurem se divertir, procurem relaxar, tá? Procurem sair com as suas famílias, né? Procurem sentir prazer na vida, que isso é o mais importante da vida, né? Acho que não é só a gente trabalhar, mas a gente tirar um tempinho para a gente também se divertir, né? Então, uma ótima semana para vocês, tá, gente? Foi um prazer. Tchau!